Um vídeo da Tata Werneck me fez perceber que ainda ferida em relação ao meu pai para ser curada aqui. Eu tenho dividido com vocês a minha jornada de cura, menos mentora, mais humana, partilhando com vocês os caminhos que venho trilhando, as curas que venho alcançando e os caminhos que ainda falta trilhar. Quando eu comecei minha jornada de cura, há quase 7 anos lá atrás, eu foquei em curar a relação com a minha mãe, isso porque eu sabia que tínhamos problemas. A minha mãe foi tema de muita terapia durante muitos anos na minha vida, até que eu começasse a curar ela de verdade. Isso só aconteceu quando as constelações familiares chegaram à minha vida. Antes disso, eu tinha testado outras terapias, principalmente psicoterapia, e nós falhamos terrivelmente. Vale lembrar também que nessa época eu fui para a psicoterapia porque eu tinha uma depressão profunda. Eu tinha uma depressão desde os meus 5 anos de idade que eu me lembro. É bem provável que isso anteceda, que tinha uma depressão infantil. Isso foi aos 14, eu comecei a buscar ajuda, na verdade eu fui buscar não, né? Minha mãe aceitou que eu precisava de ajuda, até então ela não entendia, então minha mãe achava que era frescura, era os anos 80, né? Então a gente resolvia o quê? Surra, que resolvia depressão de menino terrível. Eu era uma criança muito custosa, eu era uma criança que dava muito trabalho, isso porque eu era a mais nova do sistema durante muito tempo e era natural que eu gritasse todas as dores do meu sistema. Então a criança mais nova, geralmente, ela é muito sintomática, né? Ela dá trabalho porque ela quer mostrar pro sistema: "Oh, hello, temos problemas aqui, temos problemas no paraíso, quem vai olhar?" Só que ninguém entendia. Hoje a gente tem um olhar mais empático, mais atento e também com mais conhecimento. Mas era os anos 80, amor, e o que resolvia era a Havaiana, né, querida? Entre outras coisas. Então, a minha mãe demorou pra entender que o que eu tinha não era frescura, não era uma criação, mas que tinha alguma coisa errada. Então, tinha o transtorno de déficit de atenção que fazia que eu fosse uma criança terrível. E depois, por eu ser uma criança terrível, eu era uma criança muito julgada, muito rejeitada. E isso fez com que eu me tornasse uma criança depressiva. E aí eu fui dos 14 aos 29 para psicoterapia, todas as outras terapias alternativas, auriculoterapia, enfim, fiz algumas terapias e mesmo assim era só paliativo, não resolvia. Quando eu fui diagnosticada com o transtorno de déficit de atenção aos 29 anos, eu fiz tratamento com a terapia cognitiva comportamental e aí a depressão foi embora. Esse foi um overviewzão. E só que depois disso, que a depressão foi embora, eu percebi que ainda tínhamos outras questões. E elas estavam muito enraizadas e aí a constelação familiar me atravessou, chegou pra mim e falei: uau, quero ver isso, quero entender isso, e eu mergulhei profundamente. Desde então, eu falei: qual é o alvo, né? E as constelações, você chega lá e fala assim: ah, precisa olhar pro pai e mãe, tem que tomar pai e mãe. E aí eu não entendi esse tomar pai e mãe, aí eu fui estudar e fiz alguns cursos e entrei em algumas comunidades terapêuticas de constelação para eu entender na prática o que era tomar esse pai e essa mãe. E aí eu comecei essa jornada de cura olhando para a mãe, que é meu caminho natural. O primeiro vínculo é a mãe, depois o pai. Então a gente precisa curar o pai, a mãe, a nossa criança, para depois a gente crescer e ir para a vida, enfim. E eu comecei essa jornada, eu dediquei muito tempo olhando para minha mãe. E como os problemas com a minha mãe eram muito visíveis, foi mais fácil olhar. Com o meu pai, eu tinha uma relação de: ai, meu pai é o amor da minha vida, meu herói, meu pai perfeito, maravilhoso. Não temos problemas com o papai, né? Então, toda vez que você achar que não tem problema, é melhor você entrar nessa toca do coelho, porque é aonde tá. Onde você acha que não tem problema é onde tem o problema. E eu vim para essa jornada para olhar para as questões financeiras. E as constelações dizem assim: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Porque o pai é o mundo e a mãe é a prosperidade, né? A mãe é aquele ser próspero, naturalmente próspero. A mãe é aquele ser que alimenta. Então eu sempre brinco assim: a mulher lá na África tá comendo biscoito de barro, mas jorra o leite para criança. O que é isso? Isso é a prosperidade. Então essa mulher não tem nada, mas ainda assim é capaz de produzir o alimento para o seu filho. Isso não diz muito sobre a prosperidade feminina, que é natural. Só que a prosperidade financeira, ela é uma energia masculina, porque o dinheiro não é uma coisa que a gente produz, o dinheiro não sai da gente, né? O dinheiro é uma energia externa. E aí tem que buscar fora. E fora é o pai, é o mundo. Então a mãe é o mundo interno.
né? Onde a criança é gestada, protegida, amada, nutrida. Quando ela vem para o mundo, é que esse pai começa a participar. Então, o pai é o mundo e o dinheiro, matéria, ele tá no mundo. Então, com a mãe o dinheiro vem, energia de prosperidade, né? Mas com o pai o dinheiro fica, o dinheiro pode ficar na sua vida materialmente. E aí eu entendia isso, mas não conseguia trazer isso para minha vida. Mas depois de muita jornada, eu percebi que à medida que eu curava a minha relação com a minha mãe, eu fui me tornando essa mulher mais próspera, próspera nesse sentido natural, daquilo que vem de mim, né? Então essa mãe atenta, conectada, disponível, capaz de nutrir emocionalmente seus filhos e também capaz de gerar aquilo que é o necessário. Então hoje eu sempre brinco, né? Não consegui romper financeiramente, mas eu saí da corrida dos ratos de trabalhar muito. Eu era maluca, né? Na energia do masculino, que eu só trabalhava, porque eu queria buscar fora, entende? Mas antes, eu queria buscar fora antes de ser essa nutridora. Então não funcionava. Então eu tive que fazer todo esse processo de cura interna que tem a ver com a minha mãe, para depois eu olhar para essa jornada lá fora. E aí eu tenho percebido que agora eu tenho, não tô olhando pro meu pai agora, já tem uns 3 anos que eu tô olhando pro meu pai. Só que é aquela história, como eu achava, né, que não tinha muitos problemas com o meu pai, esses problemas eles têm que vir. Então assim, não é uma coisa eu sei, tenho esse problema com o meu pai, tenho essa questão com o meu pai, eu sei, não. Então eu tenho que esperar a vida me trazendo essas camadas para eu poder perceber. Então, em relação ao meu pai, eu não tinha uma lista de problemas. Em relação ao meu pai, eu tô tendo que olhar e ficar atenta e perceber, falar, meu Deus, aonde que tá o problema que eu não tô vendo, né? E aí que é a questão, né? É quando a gente não vê, porque você não vai resolver um problema sem olhar para ele. E essa jornada com meu pai tem sido assim, muito sutil. Da minha mãe foi rápido, foi mais rápido, mais acelerada a cura. Por quê? Porque eu sabia, eu tenho que olhar aqui, tem problema aqui, tem isso, tem esse julgamento, tem essa expectativa, tem essa... E do meu pai parecia que não tinha, parecia que estava tudo resolvido, só que não estava. Eu venho descobrindo essas camadas sutis em relação ao meu pai e a jornada de cura tem sido mais lenta. E mais profunda, talvez, não sei, mas mais lenta. E eu tenho que esperar a vida me trazer os sinais, eu perceber, doer aqui, é uma dorzinha assim sutil. E aí, como eu comecei falando nesse vídeo, outro dia eu vi um vídeo da Tata Werneck onde ela fala que o pai dela precisou terminar um relacionamento abusivo por ela. Ela tava num relacionamento abusivo, não conseguia sair, e o pai terminou e falou pra esse menino, eu vou mostrar pra ele que você tem pai. E aquela frase, cara, chegou pra mim e falou, ai... Que coisa, calma aí. E aí eu percebi que essa do... Aí ela falou assim, caraca, eu tenho pai, né? Em algum momento do vídeo ela fala, eu tenho pai. E essa sensação de eu tenho pai, eu falei, uau. Eu senti falta disso aí. O que é louco, porque meu pai sempre esteve lá. Né? Claro que meu pai era um homem que trabalhava muito o tempo todo, então ele não estava fisicamente muito lá. Quando chegava, ele era uma presença leve, ele era uma brisa suave. Meu pai sempre foi muito carinhoso, muito amoroso, muito maravilhoso, né? Então, assim, eu sempre vi meu pai como essa figura heróica que chegava e nos tirava do tumulto, que a minha mãe era muito turbulenta, minha mãe era muito... tinha muita raiva, muita dor, então o ambiente com a minha mãe, ele era tenso, ele era raivoso, a gente sentia a raiva quase que no ar. Quando meu pai chegava, minha mãe suavizava, né? Minha mãe era muito apaixonada do meu pai e ela sempre queria deixar o ambiente para ele melhor. Então, quando meu pai chegava, chegava com ele também um pouco de paz, de suavidade. Meu pai era uma brisa, eu sempre falo assim, meu pai era brisa suave. Só que olha que louco, né? Os papéis eram invertidos lá em casa. Meu pai não era o homem que eu via como forte, ele era a brisa suave. E para uma menina ver o pai como uma brisa, meninas e meninos, né? Ver o pai como uma brisa suave não é exatamente bom, porque essa brisa suave, essa sensação de acolhimento, de tranquilidade, geralmente é uma energia feminina. Por isso eu tinha tanta dificuldade com a mãe, né? Porque a mãe era essa tempestade, essa força, esse furacão. E o pai é a brisa suave. E aí eu percebi que pelo meu pai ser essa brisa suave, teve momentos em que eu senti falta do meu pai me defender e dizer, você tem pai. E eu poder dizer, eu tenho pai. Foi isso que esse vídeo da Tata Werneck trouxe pra mim. Eu lembro
Eu já uma mulher adulta, mas tinha começado a dirigir e tal, não tava tão, tipo assim, dirigia muito certinho, e um dia uma menina bateu em mim, acabou quebrando a barra de direção do meu carro e tal, e aí ela bateu em mim, e aí ela ligou, e 2 minutos depois o pai dela tava lá, e o pai dela, tipo, veio falar comigo, a menina não veio falar comigo, o pai veio e falou assim, ó, cada um com seu prejuízo, é isso aí que vai ficar. E eu fiquei assim atônita. Eu devia ter uns 29 anos, 30 anos, sei lá, 30 anos eu acho. E eu fiquei atônita, perdida, sem saber o que fazer. E eu vi aquele pai defendendo aquela menina e eu sabia que eu não podia ligar pro meu. Porque meu pai não tem essa postura de defender a gente. Muito pelo contrário, meu pai, ele fala, tipo assim, a gente dá conta. E meu pai não se envolve na nossa vida. Então, assim, meu pai nunca terminaria um namoro por mim ou por qualquer pessoa, porque pra nos proteger. Meu pai entende que, ó, você arrumou seus BO, você se vira. E, então, isso que meu pai tinha um termo que ele falava, eu dou corda pra vocês se enforcarem. Isso é um pouco, né, eu lavo minhas mãos, tipo, vocês fazem suas escolhas, vocês se viram. Parece muito respeito pelas nossas individualidades, mas também tem tipo assim, eu abro minha mão também, tipo, deixo vocês aí. E esse vídeo da Tatá me trouxe essa dor, de quando nesse dia eu me senti muito desprotegida. E eu lembro que na época foi a minha terapeuta que me viu, que o carro bateu em frente à escola que ela trabalhava, que ela era a minha neuropsicopedagoga. E aí ela era diretora nessa escola e ela me viu e ela ligou pro marido dela e o marido dela veio me ajudar a tirar o carro do meio da rua, a me orientar sobre o que fazer, que eu tinha que fazer BO sim, que eu tinha que ligar pro cara assim e dizer pra ele que ele ia arcar com prejuízo sim, porque o que aconteceu? A menina era menor de idade, aí veio defender ela, porque ela não devia tá dirigindo, ela não tinha carta. E aí aquilo era uma situação que, tipo, meu pai nunca, em hipótese alguma, iria me defender se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu certo, meu pai não me defenderia. Eu errada, nem pensar. E aquele homem foi lá e defendeu a filha dele mesmo errada. E aquilo reforçou a minha sensação de desproteção em relação ao meu pai. Eu falo, uau, caraca, tinha essa dorzinha aqui. E eu lembrei imediatamente dessa situação, onde eu não me senti protegida, tudo bem, eu tinha 30 anos, eu não tinha 17, mas é porque essa dor já era uma dor que reverberava a minha vida inteira, do meu pai dizer, eu dou corda pra vocês se enforcar. Meu pai fala, eu não arrumo... Meu pai é assim. Então ele é muito maravilhoso, mas é essa brisa suave. Então meu pai é da paz, é do deixa que eu deixo. Meu pai não tem esse ímpeto de comprar briga pela gente, né? Por mim, nem por minhas irmãs, nada. Minha mãe, sim. Minha mãe já foi em escola me defender. Minha mãe já foi em escola me defender de diretor, de professor, como eu era uma criança muito custosa, né? Então eles meio que pegavam birra de mim mesmo. Então meio que às vezes me davam uma perseguida. Não que fosse uma criança fácil, mas assim, dava uma implicada comigo. E minha mãe já chegou lá tipo, eu vou lá. E olha que minha mãe não era muito de ir em escola, mas ela já chegou aí na escola e fala, vocês estão perseguindo a minha filha, e é isso, e ela tem mãe, blá 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 blá. E chamar na chincha. Minha mãe, assim, no meu casamento, primeiro casamento, o padre não queria me casar porque descobriu na véspera do meu casamento que eu era prima do meu primeiro marido. E aí falou que não ia casar. E minha mãe vai casar. Minha mãe foi lá na igreja. Vocês vão casar minha filha sim. Porque se vocês não casarem ela, eu vou levar ela pro centro de macumba e a gente vai fazer. E aí o padre falou, então tá bom, calma que a gente vai ligar pro bispo. E aí a gente dá a resposta amanhã de manhã. Aí 9 horas da manhã me ligaram. Olha, a gente vai casar assim, mas a sua mãe não vai. Eu falei, minha mãe vai, porque se minha mãe não for, eu vou pro terreiro de macumba. E aí a gente foi. Então a minha mãe era essa mulher forte, essa mulher que ia e defendia as crianças. E meu pai, não, deixa que eu deixo. Então, olha como os papéis eram totalmente invertidos. Por quê? Porque o papel da nutrição, da proteção, mas essa proteção emocional é do feminino, né? A mãe nutre, a mãe acolhe. A mãe põe debaixo das asas, mas quem enfrenta o mundo para defender a criança é o pai. E meu pai era brisa suave. E quem ia pro mundo defender a gente era minha mãe. Então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, uau, uau. Eu senti eu não podia dizer eu tenho pai para me defender, porque não, meu pai não é essa pessoa. Entende? Meu pai é super amoroso, é super carinhoso, mas meu pai não vai me defender. Eu não lembro de meu pai ter me defendido em lugar nenhum. E não sei se teria algum lugar em que meu pai enfrentaria algo ou alguém para me defender. Estando eu certo ou errado. Errado, então, nem pensar.
E aí eu percebi isso. E isso mostra como é muito sutil a minha jornada de cura com meu pai. Veja, cara, o que faltou ali? Ó, senti que não, eu tinha um paraíso, eu tinha um colinho ali, eu tinha uma tranquilidade, mas faltou a força, né? Faltou essa proteção do masculino, onde eu sentia que eu... Aí, o que isso faz com a gente? Nós mulheres, a gente cresce guerreira, eu não tenho ninguém pra me defender, então é eu por mim, e aí a gente cresce armada, entende? Não nos permite ser suave, mansa, tranquilas, femininas. Não nos permite ser a brisa suave. E aí a gente é o quê? O furacão. Graças a Deus, curei bastante a minha mãe. E eu pude me conectar com essa energia do feminino, mesmo a minha mãe não sendo uma mulher feminina, entende? Porque a mãe não precisa ser para que a gente possa se conectar. A gente só precisa entender que é natural que uma mulher seja doce, leve, feminina, tranquila. E mesmo que as nossas mães fossem a guerreira, que minha mãe era uma guerreirona, disposta a entrar em qualquer batalha, minha mãe inclusive não arregava, uma era dessas. Mesmo assim, a gente tem que ir removendo olhar e entender que tudo isso é proteção, é dor, é sintoma, e a gente olhar para aquela menina que também não foi protegida, que também teve que se defender, e que a gente se conectar com essa energia, buscar outras referências do que é o feminino, enfim. É uma cura muito profunda. Sair do julgamento, sair da exigência, sair de abrir mão de muitas coisas e olhar para o ser humano ali. Fiz esse processo com a minha mãe, isso me permitiu hoje ser uma mulher mais conectada, mais feminina. E agora eu tô nessa jornada com o meu pai. Então, por quê? Porque a abundância financeira, o dinheiro só vai ficar na minha vida, ter fluxo abundante, quando eu curar todas as camadas em relação ao meu pai. E agora eu pude olhar mais uma vez com amor, entender que meu pai fez só o que ele deu conta, que ele é assim mesmo, não é por mal, mas é porque é o que ele dá conta de fazer, que ele é muito maravilhoso, que meu pai, ele tem tantas outras características, porém eu tenho que abrir mão daquela expectativa infantil de que o meu pai vai me defender ou de que ele ainda precisa me defender. E que mesmo que ele não o faça, eu tenho pai. Que eu internalize essa frase, eu tenho pai, porque é isso que nos cura profundamente, essa certeza no coração de que a gente tem pai, mesmo que ele não dê conta de cumprir com todo o seu papel, em sua totalidade, na sua função, mesmo que ele esteja fora do lugar, fora da postura, mesmo assim, eu tenho pai. Bom, esse foi mais um capítulo da minha cura, eu espero que faça sentido pra você. Se você também em algum lugar se sentiu desprotegida, se em algum lugar você também ainda pensa que espera que alguém venha te cuidar, te salvar, te proteger, lembre-se que isso é a falta da menina, né, da criança que sentiu falta desse pai que chega, que te defende. Eu tive a chance de olhar pra minha menina e até pra minha mulher de 30 anos e dizer, calma, deu conta, olha, já se passou 14 anos, e você deu conta, tá tudo bem. E outras pessoas vieram e cuidaram de você, e tá tudo bem. A gente só precisa muitas vezes se permitir ser cuidada também. Ok? Esse foi mais um vídeo, eu espero que faça sentido. Curte esse vídeo, comenta, hypa. Quando aparecer, você chegou aqui primeiro, hypar, pode clicar sem medo, porque aquilo lá não vai cobrar nada, mas vai ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.